com a tua vida. Então continue em espírito de adoração, que Deus vai falar com você, amém? Glória a Deus, a paz do Senhor, amém? Boa noite. Vocês podem sentar? Vocês também? Você pode ficar sentada? Por favor. Você vai me ajudar hoje. O Brunão vai me ajudar também hoje. E aí, como é que vocês estão? Tá tudo bem? Tá muito frio aí? Tá calor, né? Aqui dentro tá calor. Aqui dentro tá calor e lá fora tá frio, hein? E tá frio em vários sentidos, na verdade. Eu acho interessante isso. Quando eu entrei aqui, eu falei pra Raquel assim, eu vou de terno, mas eu tenho certeza que eu não vou ficar de terno. Né? Porque a gente passa muito calor. Aí eu entrei aqui, a primeira coisa que eu fiz foi tirar o terno e deixar ele aí atrás. E o Senhor falou comigo a respeito disso, sabia? Porque às vezes, eu não sei como que você está, ok? Né? Não sei. Mas às vezes a sua vida está igual lá fora, está frio. E talvez você, assim como eu, né, gosta de estar num lugar quentinho, porque lá fora é muito frio. E quando você entra num lugar que está calor, você se sente mais à vontade. É gostoso, não é verdade? Né? Você para de tremer, você fica mais tranquilo. É isso que Deus proporciona. Sabe, quando eu entrei, eu estava vendo o testemunho que a Paulinha colocou lá, e eu fiquei lembrando, de quando eu entrei a primeira vez por aquela porta, eu não lembro de que foi pregado. Eu lembro que foi o pastor Daniel que pregou, né, que está no Brasil, mas eu não lembro o que foi falado. Eu lembro que ele gritava muito, muito mesmo, mais que o Brunão. Né? Ele gritava, ele chorava, ele babava, e eu fiquei meio escandalizado com aquilo, né? Porque quando a gente vai na igreja a primeira vez é isso, né? Não sei você, mas eu tinha uma lista, né? Falava, ó, não chama meu nome, não quero ir na frente, se meu telefone tocar eu vou atender, eu não vou largar o meu cigarro, eu não vou largar minha balada, e eu tinha uma lista antes de vir na igreja. Então, eu fiquei escandalizado, aquele homem gritando e tal. Mas eu lembro de uma coisa que ele falou, que ele repetia muito, né? Por isso que eu lembro. Ele falava assim, ó, porque eu estava perdido, e Deus me salvou, e gritava isso. Quem lembra dele sabe que a pregação dele era essa, né? E eu ficava me perguntando, mas salvou do quê? Né? Não sei se você já fez essa pergunta, ou se você ainda faz essa pergunta, porque a gente sabe muito sobre a respeito de salvação, que Deus te salva, mas você entende do que Ele te salva? Gente, isso é a essência de tudo. Eu falo assim, que o Evangelho, Deus, ele é muito simples. Ele é tão simples que para aquele que é muito letrado é difícil de entender. Não é verdade? Quando a gente sabe muito, tipo, de repente você, né, estudou, fez faculdade, quando a gente fala a respeito dos pecados e da salvação, aquilo não entra na sua cabeça. Mas quando você é um pé rapado igual eu era, e ainda sou em algumas partes, fica mais fácil de entender, porque a gente entende de que a gente realmente era pecador. E que os nossos pecados faziam separação entre nós e Deus. Quando eu ouvi essa palavra, eu comecei a entender uma coisa. Você já parou para pensar? Você que, né, se converteu, já está no caminho do Senhor, ou até mesmo você que ainda não. Você sabia que existia um Deus, mas parecia longe. Não era aquela coisa de você falar e Ele ouvir, e você sentir Ele te tocar. Era uma coisa meio longe, não é verdade? É porque o pecado fazia separação. Eu não entendia isso. Eu sabia que existia um Deus, eu acreditava, mas eu não conseguia ter um relacionamento, uma comunhão com Ele, eu não conseguia ouvi-lo, eu falava até com Ele, mas eu não acreditava muito que Ele me ouvia. Quando eu entendi que Ele tinha me proporcionado salvação, e eu aceitei aquela salvação sobre a minha vida, aí foi diferente, aí eu tive uma experiência com Deus, porque eu senti Ele me tocar, eu senti Ele falar comigo, eu senti quando a voz dele entrou no meu ouvido e causou algo no meu coração. E naquele dia, sabe, quando Deus tocou na minha vida, eu lembrei das palavras desse homem, que a primeira vez que eu vim na igreja. E eu entendi da onde ele me salvou. E ele me salvou do mundo frio, que não tem nada para me oferecer. Quando você é tocado por Deus, quando você sente a presença de Deus, você tem uma experiência com Ele, você nunca mais quer voltar. Quem
que tendo uma Ferrari, gostaria de voltar a ter um Fusca? Eu vou te falar quem. Quem não conhece o valor desse ou daquele. Não é mesmo? Você sabe por que as pessoas elas não se entregam para Jesus? Porque elas não sabem o quão valioso isso é. Você sabe por quê que as pessoas se convertem e elas se tornam fanáticas? Porque elas descobriram o valor disso. Elas descobriram qual é o valor de servir a um Deus maravilhoso. Elas descobriram o seu próprio valor quando elas tiveram um encontro com Deus. Você entende isso? Sabe por quê? Sabe quem sabe o seu valor? Só quem te criou. O seu marido não sabe o seu valor. A sua esposa não sabe o seu valor. Correto. Ele sabe que você é valioso, valiosa. Mas ele não sabe o seu valor correto. O seu pai, a sua mãe não sabe o seu valor correto. E eles te amam, não é verdade? Mas Deus sabe o seu valor. E quando você tem um encontro com Ele, Ele imprime o seu valor verdadeiro dentro de você. E é por isso que você não quer mais sair. É por isso que a gente vira fanático. E não tem mais coisa mais maravilhosa do que ser fanático por Deus. Não é mesmo? Eu conheço gente que é fanático pelo Corinthians. Você entende isso? Pior ainda, pelo São Paulo. Agora eu cutuquei algumas pessoas aí, né? Mas você entende? Por quê? Porque esses motivos, eles não são motivos na verdade, não é mesmo? Quem aqui que já ganhou um salário do Corinthians, ou do São Paulo, ou de qualquer outra coisa, eles não sabem o seu valor, mas Deus sabe o seu valor. Por isso você está aqui hoje. E eu estou falando com você, principalmente você, crente antigo. Porque depois de um tempo a gente perde a essência da nossa alegria. Depois de um tempo a gente perde a razão do porquê que eu estou aqui. Isso a gente não pode perder. Quando a Paula colocou aquele testemunho, né, a Raquel depois colocou os bastidores do testemunho, né, depois você entra lá no Facebook dela e você vê. Foi interessante porque eu comecei a lembrar de algumas coisas. E eu quero que você lembre de algumas coisas. Lembra que não tinha barreiras? Lembra que era tudo maravilhoso? Lembra que se você pudesse, você mudava para dentro da igreja? Quem que lembra disso? Lembra, né? Se você pudesse, você morava. Eu sonhava em alugar esse apartamento aqui, o laranjão que tem aqui, só para ficar perto da igreja. E de repente a gente perde essa essência. Sabe por quê? Muita coisa no meio do caminho. Muita coisa. E essa muita coisa acontece na vida de todo mundo. É ou não é? Por que uns conseguem lidar e outros não? É porque alguns aceitam aquilo e se deixam afundar no caminhar com Deus. Gente, a palavra de Deus muda? De 10 anos atrás para agora? Mudou? Jesus mudou? Esse é o meme do momento, né? Não mudou. Ele não mudou. Quem que mudou? Fomos nós, com relação à palavra. A pessoa, às vezes, ela não quer vir na igreja, ou ela não quer se entregar para Jesus. O que mudou? Jesus mudou? Jesus colocou uma barreira novamente entre você e Ele? Não, Ele removeu. Por que eu mudei meu coração? Essa é a grande pergunta. Por que eu deixei que a alegria de servir a Ele, de andar com Ele, de fazer as coisas para Ele, de estar na igreja, sumisse da minha vida? Eu permiti alguma coisa no meio do caminho. Está na hora de tirar isso. Está na hora de tirar o que te impede de ser feliz de verdade. Porque talvez você não está sendo feliz de verdade, você está sendo feliz de mentirinha. Mas Deus está aqui, através da palavra dEle, para colocar uma verdade no seu coração. E a verdade é que Ele te ama. E o amor dEle é puro. E o amor dEle não tem interesse. E o amor dEle não depende se você cometeu pecadinhos ou pecadões. E o amor dEle não se importa com o que as pessoas pensem. Ele te ama. E esse amor puro que Ele quer que a gente aprenda. É por isso que eu falo que as coisas de Deus é muito simples. É tão simples que às vezes a gente complica para entender. Eu vivi uma época que eu era muito legalista, sabe? Tipo assim, se eu fizesse as coisas certinho, então eu estaria apto a receber algo de Deus. Se eu fizesse as coisas erradas, eu não estaria apto. E isso se agrava quando a gente vai ficando mais velho, né? Na fé. Não é verdade? Eu sei que é, gente. Eu sei que é. Então o que acontece? É muito difícil você aceitar o perdão de Deus depois que você tem 15 anos de convertido, 20 anos, 30 anos. Não é mesmo? Por quê? Você se julga. Você fala assim, mas como eu, sendo tão velho na fé, continuo cometendo esse mesmo erro? E aí você se julga. Acontece isso com você? Olha, acontece comigo. E eu vou te falar uma coisa. Quem é você para se julgar? Você não é seu.
Você é de Deus. Por isso que só Deus pode te julgar. Você tem que aprender a receber na simplicidade a graça dele. E qual que é a graça dele? Abra aí sua Bíblia, Romanos 3. Romanos 3, 23. Romanos 3, 23. Eu estou falando isso porque a gente agrava as coisas, quando a gente deveria olhar as coisas de uma maneira muito mais simples. Romanos 3, 23. Olha que versículo tremendo. Na minha opinião, o versículo mais importante da Bíblia. Na minha opinião, com relação ao homem, ok? Fala assim, ó. Pode ler? Pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Dá um pause e não fecha a sua Bíblia. Aqui está falando qual que é o tamanho do pecado? Aqui está falando qual é a categoria do pecado? Deus está nivelando o pecado da mesma coisa. Todos pecaram. Todos cometeram pecado. Quem matou, quem roubou, quem fez isso, quem fez aquilo. Pecado para Deus é a mesma coisa. E por causa do pecado, seja ele qual for, nós fomos destituídos, fomos retirados da presença da glória de Deus. Ok? Esse é o problema. Aí ele continua, no 24. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Da mesma forma que Deus falou do pecado, que todos pecaram e colocou o mesmo nível, a justificação vem também do mesmo nível, tirando o pecado do mundo. Aí eu te pergunto, qual que é a sua dificuldade em aceitar a graça de Deus? Você pode falar assim para mim, Toshio, mas eu aceito a graça de Deus. Mas eu vou te falar qual que é o benefício da graça. O benefício da graça é que ela te dá liberdade de ser feliz. Você é feliz? O benefício da graça é que ele te dá liberdade para você andar em fé. Você andar em liberdade para fazer a obra de Deus e fazer as coisas de Deus. E você é livre para fazer isso? Você está sendo livre nos seus sentimentos. Porque a graça de Deus, o benefício da graça é isso também. É você ser curado nos seus sentimentos. Tem muitas pessoas que andam com Deus baseadas nos seus sentimentos. E por isso que são uma montanha russa. Um dia você está tudo bem, então está tudo bem. Você abraça todo mundo, cumprimenta todo mundo. No dia que está mal, você não quer nem vir na igreja. Não é verdade? Você não tem que ser baseado nos seus sentimentos. A graça de Deus, ela te dá esse benefício de você andar firme com Deus, independente das circunstâncias. Você está compreendendo o que eu estou falando? Sabe o que eu penso às vezes? Algumas pessoas, elas não entendem por ser muito simples. É tão simples assim. É muito simples. E por isso parece difícil. Não é verdade? Como assim? Como que seria isso? Como que é essa questão de andar pela graça, andar pela fé? Gente, é que eu marquei tantos versículos aqui, que se eu ler todos, a gente vai ler a Bíblia, certo? Mas olha só, aqui no capítulo 4, versículo 16, fala assim, portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda descendência. Não somente a que é da lei, mas também a que é da fé que teve Abraão, o qual é pai de todos nós, como está escrito, por pai de muitas nações te constituir. Perante aquele no qual creu, a saber Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não são como se já fossem, o qual em esperança creu contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. Sem enfraquecer na fé, não atentou para o seu corpo sem vitalidade, pois já era de quase 100 anos, tão pouco para a falta de vigor do ventre de Sara. Ele não duvidou da promessa de Deus, deixando-se levar pela incredulidade, mas foi justificado na fé, dando glória a Deus, estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para cumprir. Pelo que isso lhe foi creditado para a justiça. Ora, não só por causa dele está isso escrito, que lhe fosse levado em conta, mas também por nossa causa, a quem há de ser imputado, a nós que cremos naquele que dentre os mortos ressuscitou, a Jesus nosso Senhor. Ele foi entregue por nossos pecados e ressurgiu para a nossa justificação. Aqui, essa pequena passagem, depois se você quiser ler o capítulo 4, é mais interessante. Mas aqui está falando que começa pela fé. Fé naquilo que você não vê, naquilo que Deus falou a seu respeito, naquilo que Deus, na palavra dele, diz ao nosso respeito. E pela graça, porque não é porque nós merecemos, é porque Ele quer nos dar. Assim como Abraão. Qual que foi a parte de Abraão nessa história? Ele decidiu acreditar em Deus, acreditar na promessa de Deus,
acreditar que Deus poderia fazer alguma coisa, acreditar que aquilo que ele falou era verdade, que ele cumpriria. E a Bíblia fala que ele tinha tudo para crer ao contrário. Por quê? Por causa que Deus tinha dado uma promessa para ele, que ele seria pai de multidões, pai de nações. Só que ele já era velho, já não tinha mais virilidade no seu corpo. A esposa já não podia mais ter filhos. Então ele tinha tudo para não acreditar naquilo. Mas ele acreditou, se fortalecendo em Deus, glorificando a Deus, e pôde ver o milagre acontecer na vida dele. Mas tudo isso tem uma base. A gente gosta muito de falar da promessa, mas a base é porque ele se via merecedor através da graça. E é esse ponto que a gente pega, que a gente bate, e que parece que não entra na nossa cabeça. Não entra, porque é pela graça. Quer ver uma coisa? Deus, Ele te ama, mesmo se você não estivesse na igreja, mesmo se você não acreditasse nele, mesmo se você estivesse em qualquer outro lugar desse mundo, Ele continuaria te amando do mesmo jeito. Não é verdade? Você entende isso? Mesmo se você estivesse nos piores lugares, Ele continuaria te amando. Quanto mais agora, você estando na casa dele, Ele não vai fazer as coisas para que você creia nele e para que você caminhe com ele. Você sabe por que a gente precisa falar sobre essa simplicidade, gente? A gente está perdendo muito tempo de vida, muito tempo remoendo coisas no nosso coração. O Brunão de manhã falou bastante coisa a respeito disso, né, Brunão? E a sua ministração, ela me influenciou, na verdade, porque a gente precisa despertar, mas não é um despertamento segundo a nossa força, porque nós não temos força, mas é um despertamento segundo o que Deus fala. Tem um versículo aqui, deixa eu abrir aqui para ler com vocês, olha que tremendo, fala assim, ó, 1 Coríntios 1,18, se você quiser anotar, ou se você conseguir abrir junto, ok. Pois a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus, certo? Aqui fala que a palavra da cruz, o evangelho, é loucura para as pessoas que perecem, para nós é o poder de Deus. Depende se você crê nisso, depende se você acredita no que está falando aqui na palavra, certo? Se nós cremos que o evangelho é o poder de Deus, então nós andamos segundo o evangelho, nós caminhamos segundo o que o evangelho diz. E o evangelho, como a gente já ouviu falar 1 milhão de vezes, são as boas novas, as boas notícias, não é isso? O evangelho são as boas notícias. E qual é a boa notícia que Deus tem para você e para mim? Que Ele nos salvou, e que por causa da salvação, do véu que se rasgou, das portas que se abriram, nós podemos caminhar em liberdade e viver as experiências que Deus tem. E a maior experiência que Deus tem para você é fazer você se sentir amado por Ele. Uma pessoa que se sente amada, ela se sente livre, não é verdade? Os nossos filhos, né? Nossos filhos, a gente tem muitas experiências com as crianças, né? Mas nossos filhos são assim, eles se sentem amados por nós, e por isso eles podem fazer o que eles querem dentro de casa, porque eles se sentem aceitos, e mesmo que você dê uma bronca neles, mas eles sabem que nós amamos eles, então eles têm liberdade. E é assim com Deus. Quando você sabe que você é amado por Deus, você tem liberdade. Quer ver uma coisa? Deus nunca colocou limitações para você não pecar. Nunca. Deus, Ele sempre te dá uma margem de erro. É ou não é verdade? Ele falou assim, ó, João fala, filhinhos, não pequeis, mas se vocês pecarem, vocês têm um advogado. Eu falo assim que a margem de Deus, porque a nossa margem de erro é uma, né? A margem de erro das pessoas é uma coisa. A margem de erro de Deus é a graça. Ele nunca te cobrou para você ser perfeito. Ele nunca te cobrou para você fazer tudo certo. Nunca. E Ele nunca vai te cobrar nisso. Ele te dá liberdade até para você errar. Desde que você volte para Ele. Por que a gente não volta? Um dia você se desviou. Por que você não voltou para Jesus? Um dia você se afastou do propósito. Isso de certa forma também é desviar, né? Por que você não voltou para o propósito? Um dia você errou feio na sua vida e você falou, meu Deus, Deus nunca mais vai me aceitar. Quem falou isso? Quem falou que Ele não te aceita? Qual é o pecado que a gente comete que Ele não nos aceita de volta? Qual é? Não tem. Um dia você parou de sonhar porque talvez você não foi suficiente ou porque alguém te machucou. E o que Deus tem a ver com isso? Ele mudou o plano? Ele mudou.
Se ele não mudou, por que eu vou mudar? Porque talvez eu não acredite nisso aqui, ó. O meu problema é que eu não acredito na palavra de Deus. Porque talvez ela é muito simples, ou para alguns ela é muito complicada. Ou para algumas pessoas, vou abrir até um parênteses aqui, como é que eu posso crer na Bíblia se ela foi escrita por homens? Eu acho isso engraçado, né? Eu respeito, mas eu acho engraçado, porque vira uma contradição na minha cabeça. Você lembra lá na escola, quando você aprendeu no livro de ciências que houve o Big Bang? Que explodiu, e os planetas foram lá e pá, se formaram, e aí teve no planeta Terra, o único planeta do sistema solar que teve vida, e tudo começou como uma bactéria, depois que virou um girino, depois que virou um sapinho, depois que virou um humano. Eu não estou falando isso aqui para zoar com ninguém, eu estou falando isso aqui para você entender como é complicado essas coisas, quando a gente não quer abrir o coração para as coisas de Deus. Porque aí você aprendeu isso na escola, aí eu te pergunto, como que você aprendeu? Você leu um livro. Eu preciso ter mais fé para acreditar nisso, escrito por um homem, do que acreditar que existe um Deus que fez todas as coisas. Eu estou falando isso na sinceridade. A gente tem uma dificuldade de crer na palavra de Deus, e a minha pergunta é, por quê? O que nós temos a perder? Você acreditava na loteria, você acreditava na telecena, e não acredita na palavra de Deus. Você acreditava nas coisas que falavam para você, do diz que me diz, e não acredita num Deus que te ama, e que quando você lê essa palavra, você fala, meu Deus, isso daqui é do céu, isso daqui não é da terra. Como pode ter uma Bíblia tão grande, com tantos princípios que se encaixam? Como é que você sabe que você se encaixa? Se você ler a Bíblia, você vai ver. É porque as pessoas também falam daquilo que não sabem, né? Tipo assim, você já leu várias coisas, você já leu livros do Karl Marx, desses homens, né, dos cientistas, isso, aquilo, mas nunca pegou a Bíblia para ler. É lógico que você não vai saber, e aí você vai julgar pela capa. Você quer fazer um julgamento correto? Eu te incentivo, leia a Bíblia, de capa a capa. Mas é muito grande, gambatê. Leia, aí você vai fazer um julgamento certo. Sabe por que eu posso fazer um julgamento? Porque eu conheço o Toshio antes de Jesus, e o Toshio depois de Jesus. Eu conheço quem eu fui e quem eu sou. Eu conheci o lado de não ter Cristo, e eu conheço o lado do que é ter Cristo, e eu posso falar sobre isso. Você conhece talvez o lado de não ter Cristo? Experimenta o lado de Jesus. Experimenta se jogar com Deus, porque você não tem nada a perder. O que você vai perder na sua vida, se você dedicar, entregar a sua vida para Jesus? Se você orar todo dia, se você vir para o culto todo domingo, o que você vai perder? Uma pessoa falou assim para mim, Toshio, sabe por que eu não vou na igreja? Por causa que todo domingo eles têm que dar oferta. Aí eu, beleza. Para onde você vai no final de semana? Eu vou para a balada. Na balada você torra 3 mil só para entrar. Não é meio sem sentido? É meio sem sentido, sabe por quê? Aí a pessoa fala assim, não, mas pelo menos na balada eu me divirto. Eu falei, mas e na igreja, você não se diverte? Aí ela fala que não, é porque ela não sabe, não conhece o outro lado. Não conhece o outro lado. Você está entendendo? O que você tem a perder? Toshio, mas eu já sou crente. O que você tem a perder de se jogar 100%? Porque talvez você está se jogando 50%. Talvez você está se entregando 20%. Talvez você está aí com essa cara bonita de crente. Mas você não está entregando a sua vida inteira. Você está entregando só um pouco. Você só vai porque a sua esposa vai. Ou porque o seu marido vai. Ou porque se você não for, você não tem o que fazer em casa. Você conhece gente assim? Tem, cara. Pior que tem. Ou você sabe que Deus está te pedindo algo, mas você não quer entregar. Ou você sabe de um monte de coisa, mas você não quer. E sabe, o que você tem a perder? A gente não tem nada a perder. O problema é que talvez a gente não acredite na palavra, e a gente vai arrumar um monte de desculpa. E se eu ficar falando sobre isso, a gente vai construir um castelo aqui, que no final vai ser o seguinte, experimenta. Experimenta. É a história da montanha-russa. Você fala da montanha-russa, você vê as pessoas indo, mas você só vai saber a sensação se você experimentar, se você entrar lá e vencer seus medos. Quando eu entrei por aquela porta, eu tinha uma lista, como eu falei, e eu tinha muito medo de um monte de coisa, mas eu decidi um dia, sabe por quê? Por causa que eu já tinha tentado de tudo nessa vida, de tudo, tinha tentado ser feliz, da minha maneira, do meu jeito, fazendo as minhas coisas, não tinha nada dado certo, nada. Sabe o que é nada dado certo? Eu não sei você, gente, se você alguma coisa deu certo na sua vida, glória a Deus por isso.
testemunho sobre isso. Mas na minha vida, nada tinha dado certo. Eu queria ser feliz, queria ter uma família, tentei do meu jeito, deu errado. Aí eu tentei fazer as coisas do meu jeito, dava errado. Eu tentava ser feliz da minha maneira, dava errado. Tudo dava errado. Nenhum relacionamento deu certo. Nada, nenhum trabalho. Aí quando eu vim para Jesus, eu falei, meu Deus do céu, eu não tenho nada a perder. Eu não tenho nada a perder. Me joguei. E aí deu certo. O que você está esperando? O que você está esperando? Eu estive conversando esses dias com algumas pessoas. E é interessante que as pessoas, elas falam assim para mim. Por favor, entenda o que eu vou falar, tá? Entenda. Eu falo, então eu estou pensando em ir para o Brasil, em fazer alguma coisa e tal. Né? Pessoas de muito tempo de igreja já, cristãos já de muito tempo. Aí eu falei assim, mas por que você está pensando em ir para o Brasil? Por causa que eu gosto do Brasil, eu gosto de outro lugar, eu queria fazer alguma coisa diferente, eu queria experimentar outras coisas. Eu falei assim, mas o que te fez, o que te motivou querer experimentar outras coisas? Querer ir para outro lugar? Eu pensei, não sei. Eu falei, não, você só tem que tomar cuidado com uma coisa, porque às vezes o que te motiva a sair é porque você perdeu a sua perspectiva naquele lugar. Você perdeu o propósito naquilo. E isso te faz sair. Entende? Isso te faz experimentar, olhar para outro lugar. Você perdeu o sonho. E aí a pessoa, eu não tinha pensado por esse lado. Eu falei, pois é, a gente tem que ver o que está nos motivando a fazer as coisas. Porque às vezes você está sentado aí, eu estou aqui. E às vezes a gente está até pregando e fazendo a obra de Deus, mas a gente perde o propósito nas coisas. A gente perde o sonho, aquela coisa inicial, quando Deus falou que ia fazer algo, e aí acabou, não tem mais, porque o meu coração se esfriou. E aí para o lugar que eu for, eu vou levar essa mesma frieza. Só que quando eu tenho o fogo no meu coração, quando aquela chama, eu consigo alimentar ela dia após dia, momento após momento, eu posso estar aonde for que eu vou queimar. Eu posso estar onde for, que o meu coração vai estar ardendo pelo propósito de Deus. E melhor ainda, quando você tem o fogo de Deus, Ele te guia, não é você que vai. É Ele que te guia. Gente, eu estou falando isso, sabe por quê? Aguenta aí. Tem um monte de gente nessa nação, chamada por Deus, que perdeu o propósito. Tem um monte de gente dentro dessa igreja, chamada por Deus, que perdeu o propósito. E está sendo levada pelo seu coração, que não está mais perto do propósito de Deus. E isso preocupa e entristece. Preocupa e entristece. Preocupa porque você não está sendo levada por Deus, é você que está indo. E preocupa e entristece por causa que há o potencial, a força, a promessa. Quantas promessas você recebeu, Carlos? Inúmeras promessas. Inúmeras. É ou não é? É tanta promessa que a gente não olha mais nem para o Carlos, a gente olha para a promessa. E quantos aqui são a mesma coisa? Colecionadores de promessa. Tem gente, né? Tem gente que Deus mandava lá do Brasil, lá da China, e profetizava a mesma coisa 20 vezes na mesma pessoa. Quanto tempo mais nós vamos ser colecionadores de promessas? Quanto tempo mais nós vamos ficar só carregando? Tem pessoas que falam, não, porque Deus tem um chamado na minha vida. Glória a Deus, responda esse chamado. E vai fazer acontecer. Não fica sendo levado pelo seu sentimento. Eu estou falando com alguém aqui. Seu coração está triste, você está desapontado, aconteceu muita coisa, aconteceu mesmo. Aconteceu um monte de coisa. Não é não? Aconteceu. Teve gente que tomou pancada e ficou desapontado e virou a cara e nananã e ppp. Aconteceu mesmo. Irmão, vou falar uma notícia para você. Acontece com todo mundo. Não é novidade para você. O que está acontecendo com você, está acontecendo com gente na China, na África, em todo lugar. Mas só que aí você fecha o seu coração porque parece que é só com você, não é só com você. Quer ver uma coisa? Muda para a China. Muda para a China. Vai ser crente na China. Vai ser crente na Eritreia. Só o fato de você falar, eu sou crente, pronto, você está marcado para morrer. Eu falo assim que eu queria um dia viajar para esses lugares, porque eu não me acho que eu sou crente perto desses daí. O cara que foi lá naquela ilha, não sei de onde, morreu, Jesus, quem sou eu perto desse cara? Esse cara é crente demais, o cara sabia que ia morrer e falou, eu vou, e morreu. Aí um monte de gente fala, foi covarde, foi não sei o quê, foi irresponsável. Não, ele foi crente. Ele foi crente porque a gente às vezes não tem coragem de sair da nossa cama para evangelizar num dia de frio.
E o cara foi no meio das flechadas e morreu. Entendeu? Por que você acha que é só você que passa por isso? Por que nós achamos isso? Vamos colocar o pé no chão, pera lá. Eu não posso ser guiado pelos meus sentimentos. Eu tenho que ser guiado pela palavra de Deus. Eu tenho que ser guiado pelo que Deus fala para mim. É por isso. Vou falar para você uma coisa, para você que é casado, deixa eu te falar uma coisa. Se você não tiver problema no seu casamento, eu não estou falando com você, tá? Mas eu vou falar uma coisa para você. Às vezes, você fala assim, porque meu cônjuge, ele não anda na mesma pegada que eu, talvez ele não quer fazer a mesma coisa que eu, talvez isso, talvez aquilo, não sei o quê. Sabe, e quando eu me casei com a Raquel, a gente teve que tomar uma decisão. Eu falei assim, Raquel, quando as coisas apertarem, a partir de que ponto a gente vai tomar uma decisão na nossa vida? Porque tem dois caminhos, a gente pode seguir esse caminho aqui, do secular. Vamos ser crente, vamos ir na igreja, vamos ficar de boa. Ou a gente vai andar aqui, pelo ministerial, pelo chamado de Deus. E é isso que vai nortear a nossa vida em todo momento que a gente chega no momento de dificuldade. E é lógico, né, que ela falou, vamos seguir o chamado. Irmão, olha, e não foram poucas, tá? Mas toda vez que a gente passava pela prova, chegava uma hora que a gente olhava para a cara do outro e falava, o que a gente vai fazer? Aí eu falava, o que Deus falou para fazer? Era essa a nossa decisão. O que ele vai fazer agora? A gente vai parar com tudo? Vai fazer... O que Deus mandou fazer? Deus mudou a palavra dele? Não, então vamos continuar. Aí às vezes eu entrava na noia, né? Mano, e agora? Aí ela falava, o que Deus falou? Né? E mulher gosta de ter razão, né? Calma, só falei. Seja guiado pela palavra, porque a palavra de Deus, que vai ditar as coisas na sua vida, vai te garantir, vai te levantar, vai te segurar nas coisas, por mais que difícil que seja. O seu coração está dizendo uma coisa, mas o que a Bíblia diz a respeito disso? O que Deus está falando? Sabe, está faltando a gente colocar o joelho no chão e clamar ao Senhor de tal maneira que Ele nos dê uma palavra, porque a gente não está tendo palavra para caminhar. Eu gosto de Abraão por causa disso, ele tinha uma palavra, colocou a palavra embaixo do braço e falou, eu vou andar em cima dessa palavra. Aí aconteceu um problema lá com o primo dele, os pastores brigaram e aquela coisa toda, né? Depois você lê a Bíblia lá em Gênesis 12, você vai entender o que eu estou falando. E ele pegou e ficou meio perdido, aí Deus falou, Abraão, não esquece da palavra, eu te dei uma promessa, caminha em cima disso. Aí ele foi, aí deu outro problema, ele errou, e Deus falou, segura na palavra. Porque eu fico pensando, eu aqui com a minha imaginação santa, eu fico pensando, o que será que aconteceu naquela hora? Ele pensou alguma coisa? Ele pensou que fez errado, pensou que acabou o plano, pensou todas as coisas, mas aí eu acho que ele perguntava assim, Deus, o que eu faço agora? Ele falou, continua fazendo o que eu falei, porque eu não mudei a minha palavra, não mudei minha direção, e é isso que a gente tem que fazer, a gente tem que se trancar no quarto. Eu te desafio a isso, você que tem um chamado, que tem uma promessa, você que sabe o que Deus tem para você, eu te desafio a isso, se tranca no seu quarto, vai para o monte, e só sai de lá, quando Deus fazer alguma coisa, quando Deus falar alguma coisa. Será que você tem fome assim? Será que a gente tem essa sede disso? Porque olha, eu vou falar uma coisa para você, se for contar, se for calcular a nossa fome de acordo com as vezes que a gente se tranca no quarto e vai orar ou vai no monte, tá feio, não é verdade? Eu vou no monte agora, tá frio, não é mesmo? A gente coloca um monte de desculpa. Só que se você entender, se você realmente entender que a palavra de Deus a seu respeito, ela é a coisa mais importante de todas, você não pensa duas vezes, você se tranca e você busca até Deus descer na terra e tocar na sua vida. E é isso que falta hoje. Brunão estava falando de manhã, existe uma geração que não conhece a Deus na intimidade, e é uma verdade. O problema é que nós que conhecemos, não estamos buscando a Deus na intimidade da maneira que deveria, e por isso essa geração não conhece. Esse é o ponto. Por causa que se nós fizéssemos isso, essa geração conheceria a Deus, porque eles sentiriam o aroma de Cristo em nós. Está faltando muito isso. Quem é você para falar? Irmão, eu já falei 1 milhão de vezes, eu não sou ninguém, não olha para mim, ok? Não olha para mim. O que você está falando, Toshio? Eu te conheço, glória a Deus, eu sei dos seus erros, amém, eu posso te falar vários outros, tá? Eu sei dos meus podres melhor do que ninguém, ok? Mas eu sei que Deus fala pelos falhos,
Deus fala pelas pessoas. E só vai ouvir quem crê que o altar responde. Só vai acreditar quem crê que Deus fala ainda nesse altar. Se você não crê, as minhas palavras para você não estão valendo nada. Mas se você crê que Deus fala pelos falhos, por aqueles que não são, então Deus está falando com você. Deus fala pelas pessoas, Toshio? Fala. E fala por umas pessoas que só Deus mesmo. Não é mesmo? É verdade. A gente precisa entender isso. Assim como falam para mim, porque a Bíblia foi escrita por homens falhos. Deus é assim, sabia? Deus, ele pega os falhos e usa os falhos para falar. Porque ele pega as coisas que não são para confundir as que são. Você acha que você é? Se prepara para Deus te confundir. Por isso que é bom andar na humildade. Por isso que é bom você colocar o pé no chão e apesar de toda a sua postura, você falar, eu sou nada, sou pó. Sou pó. Eu e você. Gente, falei isso na reunião da mídia hoje. A gente é tudo farinha do mesmo saco. Todo mundo falho, cheio de problema, cheio de craca. E Deus olha para você e fala, não, mas eu vejo aqui alguém que eu posso usar, porque a minha glória se manifesta nele. Porque elas vão olhar para essa pessoa e vai falar assim, não foi ele, foi o Senhor. Entendeu? Você está entendendo? Então para de ficar enrolando. Para de ficar tentando ser reconhecido por Deus, Ele já te reconheceu. Para tentar de ser aprovado, fica tentando ser aprovado por Deus, porque Ele já te aprovou na cruz do Calvário. Ele já te aprovou quando Ele entregou Jesus para morrer por você. Do que mais nós precisamos? Do que mais? É tempo de você abrir mão dessas feridas do seu coração, né? É o que a gente costuma falar que é as feridas de estimação. Entendeu? Abre mão disso hoje. Vive o melhor. Vale a pena. Vale a pena. Então abra. O Senhor quer começar algo novo nas nossas vidas. O Senhor quer começar algo novo na vida de vocês que estão visitando hoje a primeira vez, ou você que ainda não se entregou para Jesus. Hoje Deus quer fazer. Por que é hoje? A Bíblia fala, né? Que hoje é o dia da salvação, né? É hoje. Por causa que a gente não sabe se vai ter uma outra oportunidade amanhã. E se Deus entrar na sua vida hoje, e as coisas nunca mais serem as mesmas? E se hoje você entregar a sua vida para Ele, e as coisas mudarem lá fora? Você só vai saber se você entregar. Você só vai saber se você abrir mão das coisas. E sabe o que você tem que abrir mão? Eu e você? Na grande maioria dos casos? Das nossas opiniões. As nossas opiniões é o nosso pior inimigo, porque as nossas opiniões não são formadas muitas vezes pela verdade, elas são formadas por aquilo que nós vimos e ouvimos e achamos. Já parou para pensar nisso? Por que você formou a sua opinião a respeito da igreja de Deus? Por causa talvez daquele colega seu que trabalha com você do lado e fala mal da igreja, fala mal dos crentes. Mas eu te pergunto, Deus é daquele jeito? Não é. A nossa opinião, a nossa forma de pensar muitas vezes é o nosso pior inimigo. Você quer viver uma vida em Deus, cheia de Deus? Deixa de lado as suas opiniões e se apoie nessa opinião aqui, ó. Nessa daqui, ó. Pegue a Bíblia, leia, veja o que está escrito. Olha isso aqui, ó. Visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Você entendeu isso? Você entendeu isso? Não, você não entendeu. Você não entendeu. Visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus por sua própria sabedoria, então Deus teve que usar as loucuras. Para de ser sábio por si mesmo. Para de ter opinião em tudo. Para de ficar achando que é assim, que é assado. Não, porque a pregação não deveria ser assim. Porque a pregação deveria ser assado. Não, porque o louvor deveria ser assim. Por que tem que colocar esse teclado no fundo? Por que tem isso? Por que tem aquilo? Para com isso. É isso que te perturba, é isso que te atrapalha. Seja mais simples, seja mais criança. Seja mais normal, seja mais natural. Seja mais simples.
Para de complicar o caminho que Deus já traçou para a sua vida. Deus falou que tinha um plano para você e você precisa fazer o cálculo disso e daquilo. Não é assim. Creia simplesmente, creia. Deus te perdoou, Deus te perdoou. Então anda na liberdade. Por que você tem que carregar esse peso nas suas costas, irmão? Por quê? Se Deus já tirou o peso. Nossa, gente, eu estou falando com alguém aqui. Não é possível. Deus tirou o peso das suas costas. Por que você tem que ficar pegando esse peso de novo? Por quê? Se Ele já tirou. Seja ousado. A Bíblia fala assim em Hebreus, né? Para você entrar com ousadia diante do trono de Deus, não é? Sabe o que é essa ousadia? É de você saber que você é pecador, que você comete um monte de erro mesmo, que de repente, hoje você está na igreja, mas no domingo que vem você vai desviar de novo, mas com ousadia eu entro. É ousadia que eu falo que é cara de pau, né? Só que às vezes, igual eu falei, a gente se julga e acha que não, eu não posso ser assim. Você pode e você deve ser assim. Sabe aquele negócio das pessoas falarem assim, porque eu não posso abusar da graça? Irmão, abusa da graça. Tenha coragem. Tenha coragem. Por causa que Jesus não veio para condenar, Ele veio para salvar. Ele veio para te libertar. Ele veio para tirar as cadeias dos seus pés, das suas mãos, da sua cabeça, e você andar em liberdade. Ele veio para você não precisar depender da opinião dos outros. Ele veio para que você entenda que o amor e a graça dele te basta, porque o poder dele se aperfeiçoa na sua fraqueza, na minha fraqueza. Está entendendo? Você não precisa querer ser o melhor, porque se você não for o melhor, você não vai ser aprovado. Não, você já é aprovado, já é aprovada. Ele já te libertou. Está na hora de andar. Está na hora de você ser a profecia cumprida. Está na hora de você realizar aquilo que Ele falou para você realizar. Ele te chamou para uma obra, não é verdade? Ele te chamou para algo, não é verdade? Faz acontecer, irmão. Toshio, não é tempo. Quero encerrar com essa daqui. Essa daqui é fresquinha, foi ontem que Deus me deu. Olha só, eu aprendi algumas coisas a respeito do tempo. Existe o tempo de Deus, não é mesmo? Existe o tempo do homem. A gente fala assim que é o tempo Kairos, que é o tempo de Deus, e o Cronos, que é o tempo do homem, certo? O tempo normal. E o que acontece? Né? Para alguns de vocês vai ser novidade, mas Toshio também é cultura. Aí fala assim, porque é o seguinte, é quando o tempo de Deus, que é o Kairos, e o tempo do homem Cronos, eles se alinham, e aí as coisas de Deus acontecem. Daí veio de um teólogo que aprendeu alguma coisa para poder explicar a respeito do tempo de Deus, certo? Deus, ele não muda, certo? Mas ele se movimenta. E por isso que nós ficamos esperando o tempo Kairos de Deus se mover, porque Deus se move. Ele cria coisas, ele vai realizando coisas através do Espírito Santo, certo? E quando é que o tempo Kairos de Deus se alinha ao tempo Cronos do homem? É quando o homem se movimenta. Se o homem não se movimenta, se ele não faz, ele nunca vai se alinhar ao tempo de Deus. O tempo de Deus, porque quando você para pensar sobre isso, você entende que há um movimento na história, não é mesmo? É o tempo Kairos de Deus. Ele está se movendo na terra, esperando se alinhar ao tempo do homem. Mas se o homem não faz, não acontece. O que você está esperando? Porque às vezes você está se escondendo nessa questão de tempo de Deus e não está fazendo nada. E nunca vai chegar o tempo de Deus. O tempo de Deus, ele chega quando você se movimenta. Quando você também está caminhando no propósito. Quando você também está queimando no coração por Ele. Quando você também está respondendo ao que Ele está falando. E se você não responde, você não está se movendo, então nunca vai chegar. Sabe, eu vou falar uma coisa para vocês aqui, particular aqui de mim, tá? De mim. Eu penso que tem coisas que a gente só vai saber se a gente tentar. Aí a gente vai saber se é tempo de Deus ou se não é. Tem coisas que Deus revela, não é tempo de Deus, não é mesmo? Por quê? Porque eu tive uma revelação, não é tempo de Deus. Mas tem coisas que você só vai saber se você estiver se movimentando naquilo. E aí vai chegar uma hora, a porta se fecha, aí você sabe, não era tempo de Deus. E aí você volta. Toshio, mas tá vendo? Aí a gente volta e deu errado. Não é, você tentou. Pelo amor de Deus, dá um espaço de erro para você mesmo. Não fica se culpando, se acusando. Mas você só vai saber se você tentar. Eu já tentei muitas coisas, gente, e várias vezes já descobri que não era tempo de Deus. E a grande maioria delas eu descobri tentando fazer. A gente tentou abrir uma igreja em Yaiza, e não deu certo.
fomos lá, tentamos, desenvolvemos, trabalhamos muito tempo lá, né, pastor? Oramos, jejuamos, fomos com tropa de elite, uma série de coisas. E a porta não se abriu. E voltamos, normal, né? Vai chegar uma hora que o tempo de Deus vai vir. Mas a gente descobriu que não era o tempo de Deus, porque nós estávamos fazendo, realizando. Talvez você está falando, não é tempo de Deus, ou é tempo de Deus, mas você está baseado em você, e não nas coisas de Deus. Analise, para você não cometer erros. Mas não fique parado. Meu irmão, minha irmã, com todo carinho, faça algo diferente a partir de hoje. Deus está clamando, faça algo diferente, sonha diferente, se posiciona diferente. Meu irmão, minha irmã, age diferente, creia de maneira diferente. Como assim? Não fique acreditando sentimentalmente. Crer é ação. Se você fala que crê, mas não age, as obras são mortas. Você falar que crê é você fazer alguma coisa a respeito daquilo. Faça algo diferente a partir de hoje. Tome uma posição dentro de você, resolva dentro de você algo diferente para a sua vida, para que a palavra de Deus possa se cumprir em você, para que o que Deus tem para a sua vida possa se tornar real, para que você não fique mais somente ouvindo, sendo ouvinte, mas seja praticante, para que não mais você fique do mesmo jeito a cada domingo, mas que cada domingo seja um dia de uma experiência nova, onde Deus te toque, te transforme, que Ele fale no teu íntimo, que você ouça audivelmente a voz dEle. Mas nós precisamos resolver isso, nós precisamos resolver, sabe gente, eu não sei vocês, mas o Evangelho, ele precisa ser uma bomba atômica dentro da gente. Quando você lê, quando você perceber, aquilo causar algo dentro de você. O Evangelho, ele não pode ser apagado. O Evangelho, ele não é calado. Ele não é quieto. O Evangelho, ele não é morto. O Evangelho, ele é vivo. E ele precisa provocar vida em você. Toshio, você é louco, eu sou. Me chama de tudo, menos de normal. Porque o Evangelho, ele faz isso, ele te dá vida. Ele faz você vencer qualquer coisa dentro de você. É isso que o Evangelho tem que provocar. E se você não está sendo provocado, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Quando você lê essa palavra, ele fala que ele escolheu as coisas loucas para confundir as sábias. Gente, isso precisa te tirar da cadeira. Isso precisa fazer você andar de uma maneira diferente. Quando ele fala que todos nós somos pecadores, mas fomos justificados, isso precisa fazer com que você levante a cabeça para uma vida nova. Entendam, o Espírito Santo quer que a gente entenda que ele não é uma força, ele é uma pessoa, e opera e age dentro de nós, e ele quer espaço para operar na sua vida. Ele quer espaço para te despertar, Ele quer espaço para te levar a ser feliz de verdade. Só Ele pode nos completar. O Evangelho é vivo, e eu não tenho vergonha, sabe, eu não tenho vergonha do Evangelho, eu não tenho vergonha de falar as coisas, eu não tenho vergonha de gritar. Você pode achar que eu sou o maior maluco, e eu sou mesmo, porque isso daqui não tem a ver comigo, tem a ver com isso aqui, ó, tem a ver com a palavra, e é maravilhoso ser assim, é maravilhoso você exalar vida, é maravilhoso você abrir a sua boca e falar sobre sonhos, e poder ajudar pessoas, e poder receber de Deus o toque dEle, e ter experiências. Isso é maravilhoso, e é só o Evangelho de Deus que pode fazer isso. Abra o seu coração, abra o seu coração, abra o seu coração. Como é que abrir o coração? É aceitar, simples assim. Sabe, é você saber que você não é nada, e você aceitar o amor de Deus. É simples. Ou quem que gostaria de todo domingo, né, Bruno, sentar nessa cadeira e ficar calado, parecendo um morto? Quem quer isso? A gente que é mais bagunceiro, né, pastor? A gente olha assim e a gente fica indignado, porque o pessoal não dá glória a Deus, não dá aleluia, não ora em línguas. E não era assim antes, né? Eu não quero ser saudosista, mas não era assim antes. Eu vejo que a gente está perdendo a essência do Espírito Santo.
Eu lembro de pessoas que, meu Deus do céu, eram tocadas por Deus, mas elas enlouqueciam, era até escandaloso, e que se calaram. O que aconteceu? O Evangelho precisa provocar algo dentro de você. O Evangelho precisa provocar algo. Você lê e deixar isso daqui criar vida dentro de você. Aí você vai saber o que é vida de verdade. Não se sinta cobrado, eu não quero que você saia gritando, tá? Não se sinta cobrado. Eu estou falando para você, quando você sair por aquela porta, você fala, caramba, tem algo errado comigo. O meu maior desejo é que você saia 100% frustrado dessa igreja hoje, com a sua própria vida, e falar, tem alguma coisa errada comigo, porque eu não estou vivendo o Evangelho de Deus. Eu quero que você saia por essa porta e você fale assim, eu estou desviado, eu preciso ir para o monte, eu preciso me jogar em Deus. Esse é o meu maior desejo, para que alguma coisa aconteça lá fora nessa próxima semana, alguma coisa cause dentro de você, e você não consiga mais se conformar com a sua vida, e você chora, e você babe, e você clama, e as pessoas começam a falar, essa mulher está ficando louca, esse homem está ficando louco, e você fale, é assim, porque eu estou voltando na minha essência do Evangelho. Se permita fazer isso, se permita sonhar, se permita ser o crente louco, se permita ser o fanático, se permita ser aquele cara chato que vai falar Jesus para todo mundo, se permita voltar a sonhar, se permita voltar a crer na simplicidade do Evangelho, se permita voltar a crer na Santa Ceia, se permita voltar a crer no poderoso sangue de Jesus, que perdoa todos os nossos pecados, que nos dá acesso a Deus. Você tem acesso a Deus, sabia que se você orar agora, Deus te ouve? E vai depender da sua intimidade, se você vai ouvir Ele responder ou não. Você sabia que a pessoa mais importante do universo, que criou todas as coisas e sabe todos os segredos do universo, Ele é teu Pai, e Ele te ouve? Eu não sei vocês, gente, eu perco até o chão de saber dessas coisas e saber que eu não usufruo ainda de tudo. Que Deus coloque uma indignação no seu coração nessa noite, de você querer viver algo novo com Ele. Gostaria que você ficasse de pé. Se o pessoal do louvor puder vir até aqui. Gostaria que você fechasse os olhos, para que você não perdesse a sua atenção em nada, prendesse a sua atenção em nada, para que você ficasse com a sua atenção somente no que Deus está falando com você. O altar está falando, o Espírito Santo está falando com você. Qual é a resposta que você vai dar para Ele? Qual é a resposta que hoje, nessa noite, você vai dar ao Senhor Jesus? Qual é a resposta? Porque Deus Ele vai responder a resposta que você der a Ele. Ele está te perguntando, em vários níveis, o quanto você quer se entregar, o quanto você quer se jogar, o quanto você está disposto. As promessas Ele já deu, inúmeras para todos nós. E se você não ouviu nenhuma promessa, eu vou te falar uma. Ele quer mudar a sua vida. Ele quer mudar a sua história, mudar o seu coração, transformar todas as coisas. Eu quero falar uma coisa para você que está visitando. Talvez você nunca foi numa igreja, ou presta atenção numa coisa, com o olho fechado mesmo. Quando eu entrei por essa porta, eu estava destruído. Eu não tinha família, eu não tinha nada. Meu coração estava destruído por um monte de traição, relacionamentos mal resolvidos. Eu era uma pessoa insegura. Eu era carente. Eu tinha o meu coração destruído por tantas decepções que a vida me deu. Inúmeras. Quando eu cheguei na igreja, eu não lembro de nada, eu só lembrava que Deus podia salvar. Que Deus podia salvar. E um dia eu descobri que a salvação de Cristo era me tirar dessa vida.
Fazem 14 anos isso. E Jesus transformou minha vida. O meu maior sonho era ter uma família, porque era o que eu mais buscava lá fora. E Deus me deu uma família, uma esposa que me ama, filhos maravilhosos. Temos problemas, mas Deus cumpriu com a profecia dele. Deus cumpriu com aquilo que Ele falou. Ele falou para mim um dia: se segura, que eu vou restaurar a sua história. E Ele restaurou. E Ele quer restaurar a sua também, amigo visitante, ou você que ainda não se entregou para Ele. Como que foi que aconteceu? Um dia eu levantei minha mão. Perguntaram para mim assim: quem quer aceitar Jesus? E eu aceitei. Fiz uma oração que é tão simples, mas tão poderosa, que foi convidando Jesus para entrar no meu coração. E naquele dia, Ele realmente entrou no meu coração. E daquele dia em diante, eu vou falar para vocês, que um raio caia na minha cabeça se eu estiver mentindo, a minha vida nunca mais foi a mesma. Porque o que Deus fez a partir daquele dia, irmãos, eu não troco um dia na minha vida com Deus, do que os 23 anos que eu vivi sem Jesus. Não troco. Porque o que Ele fez a partir daquele dia foi maravilhoso. E Ele quer fazer na sua vida hoje. É por isso que você está aqui, meu amigo visitante. É por isso que você está aqui, você que ainda não se entregou para Ele. É por isso. Ele te trouxe, não foi essa pessoa que te trouxe, seu amigo, sua amiga. Foi Ele que te trouxe. Porque Ele queria falar com você: eu conheço o seu coração. Deus está falando para você: eu sei quando você coloca a sua cabeça no travesseiro e você se sente vazio, vazia. Por isso eu te trouxe aqui, porque eu quero que você me conheça. Eu quero que você me conheça. Se você é essa pessoa, se essa palavra está entrando no seu coração, se você sabe que Deus está falando com você, não saia do seu lugar, mas só levante a sua mão se você deseja aceitar Jesus no seu coração. Se você ainda não aceitou, ou se você está afastada dos caminhos de Deus, mas você quer, você entendeu hoje: é eu essa pessoa, sou eu. Então é só você levantar sua mão, e nós vamos orar por você. E Deus vai entrar no seu coração, Jesus vai habitar em você, e a partir de hoje a sua vida não vai ser mais a mesma. Você não precisa sair do seu lugar, mas eu preciso que você levante a sua mão, porque se você não levantar a sua mão, eu não vou saber. E como é que eu vou orar sem saber? Então somente levante a sua mão. Você está afastado? Eu quero voltar, Toshio, mas está difícil até para levantar a mão. Tenta levantar. Tenta. Só tentar levantar. Mas é o seu momento, é a sua hora. Foi este tempo que Deus preparou para você. Senhor Jesus, todas essas pessoas, Senhor, que levantaram as suas mãos, o Senhor as recebe. O Senhor as recebe. O Senhor as traz para o Senhor nessa hora, porque o Senhor é Deus. Se você está perto de alguém que levantou a sua mão, gostaria que você se aproximasse dessa pessoa, faz uma oração junto com ela. Se você quiser fazer a oração de entrega com ela, você pode fazer, não tem problema. Senhor Jesus, nós colocamos a nossa vida diante da Tua presença. Nós colocamos nosso coração diante de Ti, Senhor. E é tempo, Pai, de coisas novas acontecerem. É tempo, Senhor Deus, da gente tomar uma posição em relação à nossa própria vida. É tempo da gente restaurar e resgatar, Senhor Deus, os sonhos, os projetos, as coisas que o Senhor já prometeu e já realizou, Pai. Então, em nome de Jesus, Senhor, junto com o Teu povo, junto com a Tua igreja, nós queremos nos posicionar para andar, Senhor Deus, nessa liberdade que o Senhor tem para cada um de nós. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Mantenha os seus olhos fechados. Será que não é
Será que não chegou a hora? Será que não é momento? Será que não é agora que Deus quer começar algo novo na sua vida? Será que não é agora que você precisa tirar essa pedra que te impede de caminhar? Será que não é agora? Para você que acha que é agora, para você que entendeu, é esse momento de Deus para a sua vida. E você gostaria de responder ao Senhor. Eu estou falando isso para todo mundo, para mim também. É um momento de Deus para a sua vida agora, para você abrir mão do que te prende e começar a caminhar, começar a romper, começar a ser a promessa, a ser a profecia, começar a realizar coisas. Se esse é o seu momento, não saia do seu lugar, de olhos fechados, só levante a sua mão. Só levante a sua mão, é um momento para a sua vida agora. Levante a sua mão, não é para sair do seu lugar, mas só levante a sua mão. Eu entendi, Toshio, é para mim essa palavra, é para mim. É o tempo de eu começar a andar, é o tempo de eu sair dessa prisão, é tempo de eu despertar, é tempo de eu acordar. Só levante a sua mão no seu lugar, não precisa sair do seu lugar não, mas levanta a sua mão. Se você entendeu que essa palavra é para você, talvez você estava preso mesmo em um monte de sentimento, mas você entendeu, sou eu. Então só levante a sua mão. Senhor Jesus, o Senhor que enxerga e vê corações, em nome de Jesus, Senhor, confirma nesses corações, confirma agora na vida de cada um desses, ó Pai, o teu tempo, a tua maneira. Senhor, em nome de Jesus, confirma nesses corações o posicionamento, Pai. Acrescenta fé, acrescenta unção, acrescenta poder. Espírito Santo, em nome de Jesus, desperta-nos, desperta-nos, Senhor, desperta-nos, Pai, desperta-nos. Senhor, não queremos mais ficar dormindo, não queremos mais ficar, Senhor Deus, parados em meio ao que o Senhor está fazendo. Desperta-nos para este tempo, que a partir de hoje, Pai, as coisas comecem a acontecer, em nome de Jesus. Que a partir de hoje o posicionamento comece a dar fruto. Nós, Senhor Deus, nós liberamos do mundo espiritual a unção que quebra o jugo sobre o teu povo, a unção que quebra todas as cadeias sobre o teu povo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu te agradeço, Deus, eu te agradeço porque o Senhor é fiel na sua palavra. Eu te agradeço porque quando o Senhor fala que faz, o Senhor faz. Eu te agradeço porque quando nós correspondemos ao Senhor, o Senhor não nos dá as costas. Eu te agradeço porque eu sei, Deus, que o Senhor fará, o Senhor vai fazer aquilo que o Senhor falou que faria. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado. Glorificamos o teu nome, Senhor. Glória a Deus. Onde estiver, glória a Deus. clamar pela glória, a glória de Deus. Irmãos, eu já falei 1 milhão de vezes sobre isso, sabe? Eu lembro de pelo menos umas 10 pregações que eu falei isso. Mas eu vou falar de novo. Qual que é a resposta que você vai dar para o Senhor nas suas atitudes no seu dia a dia? Qual vai ser a resposta que você vai dar para aquilo que Deus quer fazer? Não carregue mais profecias. Não carregue mais. Deixa acontecer. Faça acontecer. Entre na área de risco. Ó, eu vou falar uma coisa para você. Entre na área de risco. Para você. Entre na área de risco. É lá que estão os segredos. É lá que está a vitória. É lá que estão os passos. A gente alcança coisas naturais quando andamos no natural. Mas a gente alcança coisas espirituais quando andamos no espiritual. E as coisas espirituais estão na área de risco.
estão naquela área onde que a gente tem medo, estão naqueles lugares onde que a gente acha que vai dar errado. Entre na área. Eu te vejo sendo mantenedor de nações, mas é sua decisão. É sua decisão, porque é um risco. É um risco. Será que é de Deus isso? A Bíblia fala para você julgar a profecia. Então julgue. Entre na área de risco. Gente, me aguente, tá? Por causa que faz tempo que eu não prego, agora eu estou carregado. Ô Kill, compra o skate, cara. Compra o skate. Por causa que a gente precisa pregar pra galera. Compra logo o skate, por favor. A gente precisa pregar pro povo. Você é outro que tem promessa. E olha que ali cabe um monte, né? Porque é alto pra caramba. Cabe muita promessa aí, cabe muita profecia. Pelo amor de Deus, cara. Olha pra mim. Olha pra mim, cara. Faz alguma coisa. Faz alguma coisa. Kill. O que tem de jovem esperando por você, cara. O que tem de jovem. Você era pra ser líder de jovem aqui, cara. Entendeu? Só que Deus não te coloca no final da fila. Não vai te colocar no final da fila. Mas você precisa responder isso. Você precisa responder. Compre skate e vamos logo fazer essa parada. Entendeu? Deixa de lado as coisas. O que passou, passou. É passado. É tempo de coisa nova. É tempo de você acreditar naquilo que você acreditava. Você lembra da glória que rachou o púlpito? Você lembra? Eu lembro. É tempo, Kill. É tempo. É tempo. Você, eu vejo assim, ó. É Deus aqui, você alinhou aqui, ó. E é por isso que você está aqui hoje. Dá um jeito, cara. Mas se posiciona. Larga tudo. Larga tudo. E vem logo. Se você crê que Deus fala, então é Deus falando com você. Mas faz logo. Faz logo. Faz logo. Tá bom? Faz logo, velho. Oh, Jesus. Alguém vem pegar o microfone de mim, por favor? Gutão, faz alguma coisa, cara. Pensa fora da caixa. Pensa fora. Cara, eu sei o quanto você gosta de ajudar pessoas. Comece a gostar de salvar pessoas. Comece a gostar de salvar. Eu gosto muito da sua maneira de ajudar. Mas pense em salvar. Pense em salvar. Pense que às vezes 1% do que a gente faz pode salvar uma nação. Deixa o Evangelho de Deus te virar do avesso. De verdade. Ah, Toshio, o que você está falando? Eu não sei, eu acho que eu já faço isso. Amém. Só estou falando. É de Deus? Você que julga, não sou eu. Tá? Mas se for de Deus, se você está buscando um propósito, talvez seja isso. Talvez seja isso. Porque olha, você já tem. E muito mais se dará, se você for fiel. Entendeu? Deixa Deus usar a sua vida. Deixa Deus usar a vida de vocês. Deixa Deus cumprir a profecia de que os brasileiros vão trazer o avivamento para o Japão. Por favor, vocês podem deixar? Por favor. Por favor, na próxima semana, no próximo domingo, traz uma pessoa. Uma só. Não precisa ser uma multidão. Uma só. Carlos, traz um. Porque aí é bom que você já vem também. Traz um. Traz um. E você vai ver se um transformar em 2, em 4, em 8, em uma nação. Você acha que você não tem nada. Você acha. Mas Deus sabe o quanto Ele pode fazer através da sua vida. Você sabe quando você vai ser feliz? Quando você cumprir o propósito de Deus. Enquanto isso, você não vai ser feliz. Você vai ter momentos de felicidade, graças a Deus por isso. Mas para você ser feliz de verdade, se encaixa no que Deus quer. Você é um evangelista, cara. Você é um evangelista. Deixa Deus te usar, deixa Deus te usar. Está na hora de deixar de lado algumas coisas para apoiar esse homem a ser um homem de Deus. Para fazer coisas acontecer. Ah, gente, não me julgue não, tá? Mas deixa, experimente e você vai ver o que acontece. Semana que vem vai ter um culto.
vai ter uma célula que você participa. Convide alguém. Convide um japonês, convide um brasileiro, um peruano, sei lá. Convide alguém, faça a diferença na vida de alguém. Porque o fato de você convidar, só o fato de você convidar, já é uma maneira de Deus alcançar. Amém? Eu vou entregar o microfone agora. Vou tentar. Glória a Deus. Eu agradeço a oportunidade. Em nome de Jesus.